Alô, a paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez cá estamos aqui para um estudo bíblico que creio que vem da parte do Espírito Santo para a nossa edificação e salvação das nossas almas. O título ou do tema que trago é Há crianças no inferno? Isso é uma questão muito importante. Isto é uma questão muito importante porque a resposta irá nos ajudar a educar as nossas crianças, a criar à luz das Escrituras, ajudar as nossas crianças um dia a alcançarem o reino dos céus, quando deixarem essa terra. Mais uma vez, há crianças no inferno? Nós poderíamos fazer a pergunta também de outra forma. Existem crianças endemoniadas? Se existe, então há crianças no inferno. Por quê? Porque no céu não entra alguém que está endemoniado. No céu só há santidade, porque o nosso Deus é santo, santo, santo. Então, com base nas Escrituras, vamos ver se existem crianças, se é possível uma criança estar possuída de demônios. No livro de Marcos, capítulo 9, começando ali pelo versículo 14, a palavra nos diz que Jesus, aproximando-se dos discípulos, encontrou que os escribas estavam contendendo com os discípulos. Então Jesus pergunta o que os escribas contendiam com os discípulos. E um dos escribas explicou que trouxe aos discípulos o seu filho que possuía um espírito mudo, mas os discípulos não puderam expulsar este demônio. No versículo 19, Jesus pede que os escribas trouxessem o filho. E assim que o rapaz endemoniado viu Jesus, aquele espírito mudo agitou-o, lançou-lhe no chão e começou a escumar. E no versículo 21, Jesus pergunta ao pai: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. Aqui a palavra nos mostra que aquele rapaz, desde a sua infância, estava possuído por este demônio, por esse espírito mudo. Então, nós podemos ver que as crianças podem estar possuídas por demônios também. E se uma criança, imagina, se esse rapaz, antes de conhecer Jesus, morresse com esta possessão demoníaca, ainda na sua infância, para onde iria a sua alma? Para o céu ou para o inferno? Certamente que esta criança iria para o inferno. Mas ainda nós podemos pensar que a criança pode estar possuída simplesmente quando tem esse tipo de manifestações paranormais. Mas não. Uma criança mal comportada, meu caro irmão, minha cara irmã, também está possessa. Uma criança traquina, que não respeita os pais, uma criança que disparata, uma criança que tem um comportamento em que de má influência às outras crianças, esta criança também está possessa. Essa criança, se deixar esta terra nesse estado, também certamente que não irá para o céu. Temos aqui um exemplo, ainda nas Escrituras Sagradas, em 2 Reis, começando pelo capítulo 23. Aqui retrata o profeta Eliseu, que foi o sucessor de Elias. Quando subia a Betel, subindo pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. Isto porque Eliseu era calvo. No versículo 24 diz: e virando-se ele para trás, os viu
e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Aquelas crianças morreram, porque foram despedaçadas por essas ursas selvagens que saíram da floresta. Para onde foram essas crianças? Imagina que essas crianças não respeitaram o mais velho, o profeta Eliseu. Essas crianças eram traquinas, abusivas. Foram amaldiçoadas pelo profeta em nome do Senhor. A questão aqui não é o que o profeta fez, se está errado ou está certo. A questão não é esta. A questão é que essas crianças morreram por uma causa ímpia. Essas crianças tinham o Espírito Santo? Não. Essas crianças estavam dentro da vontade de Deus? Não. Então, aquelas 42 crianças certamente foram para o inferno. E os pais são responsáveis por isto. Trazendo isto aos nossos dias, aos dias de hoje. Como nós temos estado a educar os nossos filhos? Se nós vermos o comportamento das crianças estão cada vez mais piores. Como está o seu filho, a sua filha? O que é que você tem estado a permitir que os teus filhos assistam pela televisão? Novelas, danças sensuais, músicas disparatadas? Os teus filhos te respeitam? Você exerce autoridade sobre os teus filhos? Os teus filhos respeitam os outros adultos? Qual tem sido o testemunho do teu filho? Não por ser criança, se deixar essa terra ainda na sua infância, que estará livre do castigo do inferno. Não, não é por isto. Nós temos aqui uma base bíblica em que as pessoas interpretam como se dissesse que as crianças delas é o reino do céu, de todas as crianças. E isto nós podemos encontrar em Mateus capítulo 19, começando no versículo 13, que diz assim: trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre ele pusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreenderam. Quer dizer, as pessoas trouxeram para Jesus as crianças para que fossem abençoadas por Jesus. 14. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Será que aqui Jesus está falando de todos os meninos ao reino dos céus? Nós vejamos que aquelas eram crianças puras. Das crianças é o reino dos céus se elas permanecerem puras como Deus os fez. Então, delas é o reino dos céus. Delas quem? As crianças, que estão na sua forma pura como Deus os fez. Mas uma vez que a criança já tem consciência do bem e do mal, a criança tem um comportamento ímpio, então, infelizmente, esta criança corre o risco de perder para sempre a salvação. Então, nós, os pais, temos uma grande responsabilidade sobre o destino dos nossos filhos no porvir, na vida futura. Olha o que a Bíblia nos fala em Provérbios 29, versículo 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo envergonha a sua mãe. Se você tem estado a passar vergonha devido ao mau comportamento do seu filho, meu irmão, minha irmã, você é responsável por isto e Deus irá lhe cobrar também. Porque você pensa que dar amor é dar mimo a mais, é permitir tudo ao seu filho. Mas aqui a palavra em Provérbios 29, 15 diz que a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo, envergonha a sua mãe, envergonha seus pais. Nós não estamos aqui a falar da violência infantil, não. Pois que uma palmada no momento certo, no lugar certo, faz bem à criança e salvará a criança da morte eterna.
você poderá estar a impedir um futuro de bandidagem e delinquência para o teu filho. E ele, quando crescer, estará grato por isto. Dirá, graças a Deus, o meu pai e a minha mãe soube como me educar. Mas se você deixar a criança entregue a si mesmo, então você está a destruir o futuro desta criança quando adulto e também está a impedir a entrada do teu filho, da tua filha no reino dos céus. Isto nós podemos ver aqui em Provérbios 23:13, que diz: não retires da criança a disciplina, porque fustigando-a tu com a vara, nem por isso morrerá. Pelo contrário, salvará a criança. Isto é muito importante. Hoje nós demos tudo o que a criança quer. Como já disse alguém, que hoje em dia as crianças são de cristais. Não podem ouvir a palavra não. Existe uma teoria satânica que diz que não se deve dizer não à criança. Isto é uma teoria satânica. Quer telefone, quer tablet, quer assistir tudo, navegar na internet em todas as páginas. Tem um televisor no seu quarto, ele fica ali fechado a assistir tudo e mais alguma coisa. E depois diz, mas eu paguei um bom colégio. O que faltou para esta criança, para esse rapaz, para essa menina? Faltou a educação. Faltou a instrução no caminho do Senhor. Porque mais que você pague a melhor escola, o melhor colégio, a melhor faculdade, mas se você não instruir a tua criança no caminho do Senhor, você está a abrir a trilha para o caminho do inferno na vida da tua criança. E se essa criança morrer ainda infantil, saiba que não por ser criança estará livre do inferno. Está livre do inferno aquela criança que não está possessa de demônios. Aquela criança que tem o Espírito Santo. E quem é esta criança? A criança obediente, a criança respeitosa. E como ela adquire isto? Adquire dos pais. Adquire dos pais. Os pais é como se fossem o Deus da criança na terra. E quando os pais transmitem o reino do céu nas crianças, elas, quando assumirem a responsabilidade de um adulto, de um adolescente, então ganharão consciência que existe o Deus dos deuses nos céus. E esta criança não se perderá. Assim diz a palavra do Senhor em Provérbios 22:6. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? E a criança deve ouvir. A criança deve submeter seus pais. Porque quando a criança não fizer isto, então estará a violentar contra a sua própria alma. A criança deve ouvir os pais. Em Provérbios diz, capítulo 19:27, cessa, filho meu, a instrução, e logo te desviarás das palavras do conhecimento. E o conhecimento verdadeiro vem de Deus. E são os pais os primeiros a transmitir, não é a igreja. Quem tem a primeira responsabilidade de transmitir o reino dos céus às crianças para que sejam livres do inferno não é a igreja, são os pais. Porque se o pai não for convertido, em vão leva a criança para a igreja. Enquanto for criança. Por quê? Porque ele vive mais com os pais do que com os irmãos da igreja, do que com os pastores. Enquanto criança, tudo que os pais fizerem para ela é o que está certo, é o que ela absorve. Então, os pais têm a responsabilidade primária de levar as crianças para o reino dos céus. Até ela ter uma idade do qual começa a ganhar a independência e a tomar as decisões por si mesmo, mas tem como alicerce todo aquele conhecimento, toda aquela sabedoria que vem de Deus, que a mais que absorveu a partir dos pais. Então, meu irmão, minha irmã, não há dúvida, segundo este curto estudo bíblico, que no inferno há crianças. E os pais que deixaram escapar essas crianças para o inferno, também lhes será cobrado.
porque o sangue dessas crianças cai sobre a cabeça daqueles que são responsáveis ou foram responsáveis por ele. Então mude de atitude, meu irmão, minha irmã. Salva os seus filhos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a honra, a glória, a adoração, o louvor e a exaltação de Deus Pai, Jeová, o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus.